Alguns se perguntam se a depressão seria uma doença espiritual, uma evidência de falta de fé, de falta de espiritualidade. Como já mencionado, embora a organização de Deus tenha se pronunciado bastante sobre o assunto, ainda pairam dúvidas na mente de alguns. Por exemplo, até que ponto é uma doença fisiológica que passa a ser uma doença espiritual? Bem, quando nós falamos em doença espiritual, aí as autoridades já não são mais os médicos. Aí a autoridade é a Bíblia. Então, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Muita coisa. Por favor, abra em Filipenses capítulo 2 e deixe até a fita da Bíblia marcando essa passagem, ou um outro marcador. Filipenses capítulo 2, o versículo 25 nos diz: no entanto, considero necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e colaborador e soldado companheiro, mas vosso enviado e servidor particular para as minhas necessidades. Então Paulo menciona um cristão chamado Epafrodito, que havia sido enviado pelos filipenses para suprir as necessidades de Paulo. Vamos então entender o que é que estava acontecendo. Era por volta do ano 58, era comum. Nessa ocasião, Paulo estava preso em Roma, na Itália. Os irmãos lá em Filipos, na Grécia, embora fossem materialmente muito pobres, queriam muito ajudá-lo, de modo que enviaram-lhe Epafrodito para cuidar das suas necessidades. A viagem lá de Filipos, na Grécia, até Roma, na Itália, era extremamente cansativa, extensa e perigosa. Só para nos localizarmos geograficamente, é bem provável que Epafrodito tenha seguido uma estrada romana chamada Via Egnatia, que cruzava toda a Macedônia. Aí ele deve ter cruzado o Mar Adriático, descendo até o calcanhar da Península Italiana. E finalmente deve ter seguido uma outra estrada romana, a Via Ápia, subindo até Paulo em Roma, na Itália. Foi uma viagem de mais de 1.200 quilômetros, numa só direção, que provavelmente levou mais de um mês, cobrindo de 30 a 35 quilômetros por dia, exposto às intempéries como o frio, o vento, o calor abrasador, chuvas e tempestades, exposto a salteadores estradas. Talvez você se pergunte como foi que ele obteve pernoitos e mantimento numa viagem tão longa assim. Bem, havia naquele tempo o que os romanos chamavam de mutationes. Eram pontos de parada, ou tabernas, onde se podiam obter provisões materiais e pernoitar. Contudo, elas tinham uma reputação horrível. Eram frequentadas por assassinos, prostitutas, ladrões, carrascos, escravos forageiros, fabricantes de caixão. Havia um só copo para todos. E ninguém tinha uma mesa separada dos demais, nem uma cama só para si. Os quartos eram sujos, úmidos, superlotados e infestados de pulgas. Dá para imaginar o que era viajar naquele tempo? Epafrodito passou por tudo isso. Será que ele era alguém fraco espiritualmente? Bem, deixemos que Paulo fale mais sobre ele. Agora, o versículo 30, no mesmo capítulo 2, nos diz assim: porque ele, Epafrodito, chegou quase a morrer por causa da obra do Senhor, expondo a sua alma ao perigo, a fim de compensar plenamente o não estarmos aqui para lhe prestar serviço particular. O verbo grego para expor, usado aqui por Paulo, é a palavra parabolissanos. Essa palavra é um termo da linguagem de jogatina e significa literalmente apostar, como se aposta hoje no loteria. Então, em outras palavras, Paulo disse que Epafrodito apostou a vida dele no serviço de Cristo. Será que ele era fraco espiritualmente? Mas ele ficou deprimido. O versículo 26 declara: visto que ele tem saudade de ver todos vós e está deprimido por ter ouvido que ele adoeceu. A palavra grega para estar deprimido
é o verbo ademoneu. Indica uma condição confusa, desassossegada, muito perturbada. Só para você sentir a força desse verbo grego, vale mencionar que o único outro uso dele na Bíblia, no chamado Novo Testamento, ou Escrituras Gregas Cristãs, é em Mateus 26:37, onde essa palavra foi usada para descrever, note, a agonia intensa de Jesus no jardim de Getsêmani, pouco antes da sua morte. Então sentir ademoneu não era nada fácil. E Epafrodito ficou deprimido. A partir desse exemplo bíblico, nós podemos categoricamente asseverar que a depressão não é uma doença espiritual. Não tem nada a ver com falta de fé ou falta de espiritualidade. É uma doença fisiológica e deve ser encarada como tal.